Opa, boa noite, pessoal. Estamos aqui já organizando aqui a nossa live. Só um segundo aí, por gentileza. Opa, vamos lá. Ô Sandra, seja bem-vinda. Aqui organizando aqui esse comecinho enquanto as pessoas vão chegando. Vamos organizando aqui as coisas. Tá ouvindo bem? Enquanto o pessoal vai chegando, deixa eu só organizando aqui as coisas. Só um segundo. Grande Aldo Tinoco. Vamos aqui então. Convidar aqui o nosso amigo Aldo Tinoco. Aninha, seja bem-vinda. Samuel. Vamos lá. Um bugzinho aqui do lado do celular. Grande Aldo, tudo bem? Boa noite. Tudo tranquilo? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bom. Deu... Tá ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Deu uma travadinha. É. Mas vamos aqui começando aqui a soltar aqui para o pessoal, avisando que a gente tá ao vivo. Deixa eu só começar aqui a soltar essa informação aí para chegada do pessoal. Mirela do Egito aqui, bacana, seja bem-vinda. Olá, Mirela, boa noite. Começa a chamar aqui para os amigos. Ah, que bacana. Tem aí um foguetinho aí que a gente vai soltando e vai mandando aí para o pessoal. Deixa eu fazer aqui esse disparo para avisar que a gente tá. Olha o Vladimir aí. É. Tem um áudio vazando aí, tem algum outro. Cá, tá fazendo. É, tá puxando aqui. Tita Queiroz. Milton Simão. Milton, olha aí. Vamos aqui chamando aqui. É, rapaz. E Milton Simão foi quem deu a dica de te convidar para esse bate-papo. Essa é uma ideia, Aldo, que aconteceu com ele, né? A gente fez um primeiro programinha chamado Papo com Café. E a gente aproveitou a pandemia para começar a estreitar relações com os amigos, trocando ideias, né? Ocupando a mente com coisas boas e trazendo essas reflexões. Vamos aí, comece se apresentando aí. Você é um homem de currículo extenso pra caramba. Se apresente aí para os nossos amigos que estão assistindo a gente aí. Engenheiro civil e sanitarista. Um apaixonado por nossa cidade de Natal, né? É, exatamente. Eterna paixão. Ah, muito bacana. Cara, e parabéns esse seu cenário aí. Eu tenho visto suas apresentações falando sobre água. Esse painel, esse jardim suspenso aí, pode se chamar assim? Rapaz, suspenso, tá lembrando Nabucodonosor no jardim suspenso da Babilônia, que como Egito está aqui, são os green roofs, os telhados verdes, olha a época que vinham. Entendeu? Não, essa é a ideia do Cacá, da produtora aqui. Ah, bacana. São jarrozinho. Bacana, bacana. Só um segundinho aqui, que essas coisas ao vivo aqui. Não. Fala, filho. Quem? Lelê? Ah, tá, beleza. Tranquilo. A minha cachorrinha aqui, cara, que ela não sossega enquanto ela não aparecer. Ela tem que dar um boa noite aí pra todo mundo. Entendeu? Aí ela fica aqui. Mas, ó, Milton Simão agora realmente de fato entrou aí. Milton Simão, como eu disse, foi quem deu a ideia da gente bater esse papo. Né? Disse, olha, Aldo é um cara bom pra gente bater esse papo. Então a gente vai conversando com os amigos, né? Aí, ó. Mirela. O mundo mais verde, olha aí. Green Roof. É do verde. Eterna defensora do verde. Aldo, a gente vive um momento bacana em Natal. Bacana por um lado, porque eu acho que esse é um momento de estudo do nosso plano diretor que tem se aberto muita oportunidade para troca e para que a prefeitura receba opiniões, né? Você foi eleito um dos delegados, não é isso? Também no processo do plano diretor. E o tema da nossa live, né, é uma cidade para todos, não no sentido político, mas uma cidade que tenha
a condição de absorver essas boas ideias, as boas práticas, né? E eu tenho sentido que esse plano diretor criou essa abertura aí para a gente discutir mais sobre como fazer um Natal melhor, né? Um Natal pro natalense. Na verdade, o que é que você acha disso aí? Dona Exatamente. Messia também entrou aí, ó. Que prestígio, mamãe. Olha, mas rapaz, caramba, negócio internacional, viu? Tá virando. Mas é o seguinte, os planos diretores, eles têm o limite territorial, né? Então eu acho que está existindo uma carência dessa integração metropolitana. Eu lembro que na época da prefeitura a gente chegou a fazer a concepção daquele aterro sanitário que foi construído, era através de convênio, tá certo? O aterro hoje metropolitano que a gente tem foi uma parceria com Turim, na Itália, né? Da mesma forma, a gente chegou a montar uma parceria com a Holanda para fazer, a gente fez um estudo do Porto de Natal. Esse estudo é chamado SWOT, né? Strengths, Weaknesses, Opportunities e Threats, né? Quer dizer, forças, fraquezas, oportunidades e riscos. Ele fez um estudo comparativo do Porto de Natal com os portos da região Nordeste. E chegou à comparação que, para ser superavitário, a gente tinha que se fazer um convênio, uma joint venture, né, com Areia Branca e o Guamaré, porque eram portos que tinham de sal, de óleo, de petróleo, que tornaria Natal altamente superavitário. A gente teve no BID e tinha uma garantia de investimento do Banco Interamericano para fazer retroporto, fazer todo o investimento, porque tinha questão de calado, grandes navios podiam sair, ancorar no porto lá de Guamaré ou até de Areia Branca. Então, eu sinto essa necessidade dessa integração. Essa questão portuária, seja a questão do resíduo sólido. O problema do saneamento é outro, porque qual é o problema do saneamento? A gente tem hoje as estações que existem do baldo, né? Ela já está operando, já lança no Rio Potengi, mas as outras que tem, que é Guarapes e Guajiru, que é na Zona Norte, não tinha projeto de reuso. Então os projetos, o baldo já joga no rio, tá certo? E a gente não pode desperdiçar essa mina de ouro. Eu vou pedir desculpa a você aqui. Eu vou pedir desculpa a você aqui, mas assim, nesse papo aqui, que é um papo bem informal. O meu travou aí. Não, tá ok. Você tá ouvindo? Você tá vendo? Tá ótimo. Eu tô dizendo assim que peço desculpa porque vão ter algumas intervenções. Quem está assistindo aqui pode perguntar. Se a gente acha que for uma pergunta do momento, a gente para e fala. A gente fica assim bem no... Aldo voltou agora. Tinha dado uma travadinha aí. Mas assim, uma coisa que me impressiona com essa questão a gente pega a água, trata a água e joga no rio, sem reutilizar isso. Eu fico... Sem reuso. Eu fico impressionado com isso, né? A gente bota uma água com qualidade, né? Claro, vai ser... O que é que acontece com o esgoto? Ele tem nutrientes e tem água. Quem é que precisa de nutriente e água? Isso aqui, ó. A planta. Exato. Tá certo? Então você pode criar um grande cinturão verde em torno de Natal, e não é só de Natal, São Gonçalo, Macaíba, que é esses municípios da região metropolitana, e produzir alimentos, por exemplo, para merenda escolar, para hospitais, para creches, que você já tem, vamos dizer, a compra garantida. Além da geração de emprego e renda, importantíssimo, né, da atividade econômica, você tem a economia da água de beber. Tá? Porque a gente não vai estar mais usando essa água riquíssima, né, que a gente tem aí no limite, né, já está praticamente no limite o nosso aquífero, e a gente estaria, na medida que você usasse a água de reuso das ET, né, das estações de tratamento de esgoto, você estaria economizando essa água de consumo humano. E reabastecendo o nosso o aquífero, né? Barreiras. Barreiras, ele na realidade tem uma necessidade de estudar outras fontes, né? À medida que as cidades crescem, qualquer local do mundo, você começa a buscar água fora. Então, uma das alternativas que chegou a atender, que chegou Natal a contemplar, foi pegar água do Macharanguape. Só que São Gonçalo fez o seu dever de casa, captou lá 0,6 metros cúbicos por segundo. Um estudo que o Larissa fez, o Laboratório de Recursos Hídricos da Universidade, você podia tirar no máximo 5. O Larissa tirou 0,6, São Gonçalo tirou 0,6, o suficiente para atender São Gonçalo, uma população de 250 mil habitantes. Hoje tem 103 mil, o município todo. Então aquela adutora que vem do Rio Macharanguape vai até aquele grande reservatório apoiado que tem na entrada do aeroporto internacional de São Gonçalo.
Aí você diz assim, e Natal? Natal chegou a trabalhar, a CAERN, uns 3 anos, 4 atrás, chegou a fazer a lançar um projeto para captar a água da adutora, paralelo, podiam ter feito junto, era mais econômico, mas lançou esse projeto e esse projeto não se viabilizou recurso, era recurso federal, não chegou a se contemplar, era para tirar quase 1 metro cúbico por segundo, porque a Zona Norte já ameaçava algumas áreas lá com a época de chuvas caíram a precipitação, redução da precipitação pluviométrica, então começou a ter problemas de escassez hídrica. Aqui também, do lado de cá. E a alternativa foi pegar água a alternativa pegar água do Maxaraguape. Além dessa alternativa, Gustavo, a gente existe um estudo, inclusive, isso chegou e tem aqui a usina Estivas, quem vem, né? A usina Estivas estava ameaçada de entrar em colapso, estava na região lá da APA, Bonfim Guaraíras, então você não podia tirar água dessa região onde estava a usina Estiva. Aí o professor da Universidade Federal, lá de Pernambuco, ele fez prospecção e cavou poços a 160, 170 metros de profundidade e descobriu, pegou uma água, já tinha esse aqui, isso vem lá de Pernambuco, ele chama de Beberibe, não é à toa que chama Beberibe. Aqui a gente vê muita gente chamando calcífero, e muitos chamam infrabarreira está abaixo do barreira, então você tem a informação que eu tenho que a própria universidade a federal já buscou água nesse aquífero e o hospital Giseu de Trigueiro, na Zona Norte, já foi buscar água lá nesse aquífero, infrabarreira, abaixo do barreira. Então isso é uma alternativa concreta, porque eu tenho que estar falando nessa questão para não ter problema de risco de escassez hídrica do plano diretor. A oferta de água não pode se imaginar. Aí vem a questão da chuva, que a gente tem feito algumas abordagens, que é outra questão altamente preciosa. Cai na minha casa, eu vou segurar o que eu puder. Se eu armazeno água num barril, até um barrilzinho de água de chuva, ou um jardim de água de chuva, se eu pego essa água de chuva e uso seja para irrigar, seja até acoplar, imagina uma casa de primeiro andar, eu faço um barril no primeiro andar e acoplo numa caixa de descarga. Entendeu? Eu estou pegando água de chuva, estou economizando a água que vem da CAERN, que é cara, com cloro, com energia, tá certo? Eu estou usando a descarga do meu vaso sanitário que vai entrar essa água em contato com fezes e urina, tá certo? Ou seja, não precisa ter água com cloro, tá certo? Então, na medida que eu uso essa água de chuva, eu estou o quê? Economizando a água da CAERN. Além de baixar a minha conta, a minha tarifa, eu estou fazendo mais disponibilidade hídrica para beber. Então é infraestrutura de água, é infraestrutura de esgoto, é a questão da drenagem urbana e do resíduo sólido. A gente abordou assim muito rapidamente esses três elementos que compõem o saneamento. O saneamento é esgoto, não. O saneamento é água, esgoto, drenagem e resíduo sólido. Verdade. A gente saneamento como se fosse esgoto. Bacana. Só mandar aqui um abraço aqui, pro Ivo, lá de Pernambuco. Grande figura, grande abraço. Tem aqui também um cara que entende muito de lixo, Emerson Marinho, o cara que entende muito de lixo, né? Essa parte de reciclagem, tudo isso, ele é um cara bem envolvido. Marleide, Fátima Tinoco também está aqui, o Bruno, o Thiago. Cara, grande abraço a vocês. Aldo, como eu sou da área imobiliária e assim, a gente vem acompanhando uma evolução muito grande na construção civil, né? Mas ainda a gente vê muita carência de projetos que abordem esse tema do reuso de água. Eu tive a oportunidade de participar do projeto no Alamanda Mall, né, que era um projeto de Marcos Boff, onde um engenheiro, Fábio Oliveira, desenvolveu um projeto de ar-condicionado com chillers e tal, e a gente termoacumulava a água, gerava o gelo, durante o dia era só distribuir, e a água desse chiller também era distribuído para os banheiros, né? A troca de calor, essa água que era criada pela troca de calor na geração do gelo, ela era reutilizada para os banheiros. Na mesma época, ele também desenvolveu um projeto para o Bob, do Agáricos, né? Que essa água da troca de calor ele usava no banho-maria da cozinha, né? Então, eu posso dar algum detalhe. Posso dar algum detalhe que não fuja a parte técnica certinha, porque não vou lembrar todos os detalhes. E também usava água cinza, né? Que é a água aqui de pia, de tudo isso, ele reutilizava para descarga. Então, acho que são pouquíssimos os projetos em Natal que tem essa oportunidade de reutilização e de reuso,
né? E a gente vê grandes condomínios. O condomínio que eu moro mesmo aqui, a gente desativou a estação de tratamento de esgoto. E eu disse, poxa, por que a gente não transforma essa estação numa grande caixa de captação de águas pluviais para que a gente possa usar no jardim e tudo isso, né? Mas ainda é muito caro e é uma tecnologia não dominante. E assim, na engenharia não se deixa pronto essa distribuição. Na maioria dos prédios, você mistura antes do que deveria misturar as águas, né? Da água cinza, água preta, ou seja, não sei se estou falando alguma besteira aqui, mas eu vejo que falta um pouco. A gente já tem muita coisa de energia, mas de água a gente tem poucos investimentos disso, né? Por exemplo, a água negra, né? Que é água com fezes e urina, é água cinza, como você colocou muito bem, é o restante, né? A água negra pode ser só ela aí para o tratamento. A água cinza eu posso fazer em outras utilizações. Eu sei que tem várias possibilidades, né? Mas o importante, que é a questão do plano diretor, que esse adensamento, né, que a gente fala, está ligado à capacidade da oferta de infraestrutura. É o parágrafo 3º do artigo 28 do Estatuto da Cidade. Você lê logo, proporcionalidade entre infraestrutura e capacidade de adensamento. E o interessante é que você tem no adensamento a densidade construtiva e não a densidade, quer dizer, por pessoas, né? É diferente, né? Tá certo? Eu estava dando um exemplo aqui que densidade demográfica não é igual a densidade construtiva. Se você pode construir uma casa do maior padrão, de uma maior renda, você faz uma área maior para morar 2, 3, 4 pessoas no máximo. E às vezes você faz uma casa mais simples, de 50 metros quadrados, está morando 5, 6, 10 pessoas. Ou seja, perfeito, é uma densidade, entendeu? A área construída diminuiu, está morando muito mais gente. E o critério de monitoramento disso é por população. Eu acho que a prefeitura tem um instrumento na mão, e a KR, vou pegar o exemplo do Baldo, ela tem um medidor de esgoto lá, que é uma pasto, uma calha-pasto, que é um estrangulamento, aí tem um ultrassom que bota o sinal, e a gente colocou isso na Uni. Eu até vou explicar isso para condomínio depois, né? A Uni estava com a conta de energia altíssima, tá certo? A gente colocou um medidor pasto, porque ele vai pagar o que vai realmente para o sistema de esgoto, porque a KR cobra 100% da tarifa d'água. Se você usa a sua água no seu condomínio para, por exemplo, rega, para reuso, verdade. Você não tá lançando essa vazão do esgoto no sistema e está pagando 100% da conta d'água. Então, isso, entendeu, Gustavo? E aí a conta cai violentamente, é você pagar pelo real, pelo que você está lançando no sistema de esgoto. E voltando à questão da CEMURB, da prefeitura como toda, ela tem uma oportunidade ímpar, porque com essas estações de tratamento, eu meço com esse ultrassom, é um sinal que ele manda o som e se o nível aumenta, esse som volta mais rápido, então a vazão é maior. Ele mede a vazão instantânea e totaliza a vazão no final do mês. Você tem um controle como um hidrômetro que mede água, tá certo? Então você tem um controle real do que você está lançando no sistema de esgoto. Então as contas d'água que tiver em condomínio, você pode usar esse instrumento aí da hidráulica, né? Que é preciso, instantâneo, você tem tanto a vazão instantânea como a acumulada do mês. É uma forma de controle de adensamento, porque você tem o controle por bacia. Aí vem outro critério do plano diretor, a unidade de planejamento. Naturalmente, como sanitarista, eu enxergo a bacia hidrográfica, a maior bacia hidrográfica, a do Rio Potengi, a do Pitimbu, a do Maxaranguape, a do Guajiru, ou seja, são bacias de água e onde acontece a parte nossa de drenagem, onde o sistema de esgoto praticamente cumpre essa bacia, mas há a questão que na hora que você tem os bairros, você pode tranquilamente superpor o bairro à bacia e fazer quantos por cento daquele bairro está naquela bacia e fazer a gestão. Porque a questão de adensamento populacional é o critério de você controlar a saturação da infraestrutura. Eu vou dar um exemplo aqui, não sei se você acompanhou isso, na autoestação na Via Costeira, teve uma ocupação dos hotéis e simplesmente foi muita vazão com a elevatória que estava em Ponta Negra. Essa elevatória começou a ter transbordamento de fezes e urina. Ponta Negra não é autoestação, era uma elevatória que jogava em Cidade Verde, onde tinha um sistema de tratamento lá por Lagoa de Estabilização. E simplesmente ela disse, mas o que é que aconteceu? Foi o sistema, foi a bomba. A bomba aumentou a potência, aumentou a vazão, já resolveu o sistema. Porque as outras partes do sistema atendiam, entendeu? Então você não pode condenar, o sistema de esgoto estourou. O que é que vai estourar? A CAERN sabe disso. Qual é o ponto agora? Olha, a população está em 30 mil. Eu estou agora com um condomínio urbanístico a gente fez um condomínio
e nem vingou isso lá em todos, tá certo? Era uma quantidade assim, de população enorme, tá? E daqui a pouco era 12 mil, 15 mil pessoas morando num grande condomínio urbanístico. Aí você vai para controle, isso aqui, não, isso aqui não vai estourar, isso aqui estoura a elevatória, isso aqui tem problema do emissário, vai ter problema na ETA, só a ETA, todo o resto do sistema, a rede e tal, vão estar funcionando corretamente. Então você faz um módulo a mais na estação de tratamento e resolveu o problema. Além do fato, no plano diretor, você tem ainda a possibilidade, olha uma questão importantíssima, Gustavo, eu estou nessa bacia saturada, imagina que eu estou no Baldo, é uma bacia, Baldo, aquela região toda aqui, porque hoje você tem Candelária jogando no Baldo. Mas Candelária não era para jogar no Baldo, é para jogar no Guarapes. O Guarapes não está pronto. Então, o Baldo está praticamente na sua capacidade no limite. Mas suponha que estivesse funcionando a Guarapes e o Baldo está no limite. Guarapes tinha uma capacidade ociosa. O divisor está aqui, eu faço isso. Eu boto uma elevatóriazinha aqui e transfiro. Faz o manejo, né? Faz resolvido o problema. Então, você, por exemplo, você não pode fazer uma restrição urbanística porque saturou a bacia do Baldo, mas eu transferi, não tem a transposição de São Francisco para a água, eu estou transpondo o esgoto para uma bacia vizinha. Essa interligação, né? Jogo por uma bomba, tem um posto de visita aqui, aí ele vai para o gravidade e vai embora lá para Guarapes. Ou seja, essa questão da gestão do sistema de saneamento, da água, ela tem que fazer com critérios, tá certo? Porque senão a gente não pode condenar, às vezes, um crescimento da cidade por uma falta de gestão da própria questão do saneamento. Entendeu? Então, hoje, por exemplo, no plano diretor, eu vejo que você falou que tem muita carência do entendimento maior das ferramentas do plano. A transferência do direito de construir, você colocou até como pauta aqui, é uma das ferramentas mais valiosas que tem. Eu vou contar uma história aqui rapidinha de Carlos Eduardo, prefeito. Ele chegou conversando com ele, disse: Aldo, eu estou com a obra em Capim Macio. Olha a questão do pavor que ele estava. E eu não tenho dinheiro para desapropriar uma lagoa que fica atrás do Extra, supermercado Extra. Uma lagoa de 3,2 hectares, multiplica por 10 mil, dá 32 mil metros quadrados. O coeficiente no plano nosso era 1,8 básico, o básico era 1,8. Já estava mudando por dele para 1,2, mas ainda estava pegando, porque tinha a transição, né? Ainda estava pegando 1,8, porque um dos proprietários, ele está falando o nome aqui, ele tinha feito um projeto aprovado, tá certo? Então garantiu 1,8. E simplesmente ele deu certificado de potencial construtivo. Pegou o básico, multiplicou pela área, eram 3 proprietários. Os 3 proprietários pegaram papel, ele economizou mais de 20 milhões de reais e fez a obra pública. Ele fez a drenagem urbana. Essa questão também aconteceu depois em Lagoinha, aconteceu com a ZPA1, o parque, que tinha 60,2 hectares, ele duplicou o tamanho do parque com mais 60 hectares no loteamento. E ele deu o certificado. Agora, esse certificado, depois a Micarla ainda avançou, mas depois parou. Essa transferência, ela não teve. Imagina que você tem um terreno de 1.000 metros quadrados. E por algum motivo, eu, prefeito, vou precisar do seu terreno, por exemplo, para fazer uma elevatória, para fazer uma praça, para deixar uma área verde, em algum ponto de contemplação. Tá? Então, o seu lote, eu vou lhe indenizar pelo básico. Suponha que fosse areia preta. Eu peguei a contemplação, me lembrei lá da Pinto Martins, naquela junção lá da Getúlio Vargas com a Pinto Martins. Tinha até uma área de contemplação ali no início da Ladeira do Sol. Aí eu peguei aquela área, suponho que você ia fazer um restaurante. Eu disse: não, eu vou precisar dessa área para o poder público fazer uma área de contemplação. Não vou construir nada aqui. Eu pego a areia preta, é 2,5 o coeficiente máximo. Mas o básico, eu vou 1,2 pelo básico. O seu direito de construir é o básico. O que ultrapassa isso pertence à municipalidade. E você consegue isso, olha que coisa importante, são 2 instrumentos que são irmãos siamesas, a outorga onerosa e a transferência do direito de construir. São casados. E eu vou, por exemplo, o poder público, se você tivesse nessa área e fosse construir, você podia complementar para chegar no 2,5, para aumentar 1,3, ou com outorga, ou recebendo potencial de transferência. Não precisa necessariamente ser outorga. Essa é a concepção os dois, vamos dizer, concorrem. No caso do plano diretor de Natal, o valor é tão baixo da outorga, é 4% do CUB, agora estão reformulando, né? 4% do CUB, quanto é que está o CUB hoje, custo unitário básico da construção civil?
falar um valor médio aqui, 1.200. 1.200. 4% do 1.200 4% é R$ 48. R$ 48, é nada. Entendeu? Para ganhar um metro quadrado a mais naquela área nova, entendeu? Então, veja, como no CUB é outra deformação que não é pela localização, né? Porque ali o Getúlio Vargas, com a Ladeira do Sol, um valor altíssimo. Mas voltando à transferência, ele deu esse certificado. Olha que coisa interessante. Imagina que você recebeu 1.200 metros quadrados. Você está numa área que o valor do metro quadrado vale R$ 4.000. Suponha que eu desapropriei vou lá para Capim Macio, em frente a Roberto Freire. R$ 4.000 o metro quadrado do terreno. Eu desapropriei. Aí você vai transferir esse potencial, por exemplo, a Getúlio Vargas, que vale, vamos dizer, supor, 8.000. Você tem lá os 1.200 metros quadrados. Esses 1.200 metros quadrados, quando chegar lá na Getúlio Vargas, ele vai encolher para 600. Por quê? Porque quando eu multiplicar pelos 8.000, você tem que ter o mesmo valor na origem. Da mesma forma, se você for para uma área de menor metro quadrado, ele vai aumentar. Ele vai aumentar. Tá certo? Ou seja, ele diminui ou aumenta para você ter o mesmo recurso na origem. Então, na hora que... Aí veja a questão da gestão urbana, né? Do plano diretor de Natal, que eu acho que falta o cadastro técnico territorial multifinalitário, que trabalha por camadas. Imagine que eu estou falando aqui na transferência do direito de construir. E os seus 1.200 metros quadrados, negociei com você 200, você transferiu 300, vai sempre para outro. Quem faz esse controle por papel? Você tem que ter informática, né? Você tem que ter a planta e o banco de dados. A interface gráfica, que é a planta. De onde veio, para onde vai, que valor vai ter isso, porque senão vai ser o samba do crioulo doido isso. Samba do crioulo doido. Aí você veja uma coisa interessante. O potencial construtivo, nesse processo que a prefeitura desonera, ela pode ter potencial também. Imagina você pagando tributos com potencial construtivo. Eu, prefeito, eu vou colocar esse potencial no mercado. Eu vou leiloar. Olha, a prefeitura ganhando. E a transferência, como a outorga, ela pode ser trocada por obra pública. Ela pode ser trocada por terreno para fazer habitação, por exemplo, interesse social. Eu não preciso pagar dinheiro. Então, essa concepção tem que ser ampla, e o Estatuto já cobre isso. Entendeu? Então voltando à transferência, a prefeitura precisa, hoje, fazer um dever de casa. Eu vou dar um exemplo aqui, em cima do plano diretor de Natal. Ele divide a cidade em zona de adensamento básico e zona adensável. A zona de adensamento básico pode o coeficiente básico, nada mais do que ele. Na zona adensável tem vários coeficientes, 3 eu falei, por exemplo, 2,5 na Areia Preta. Então, varia. Então, imagina que eu vou desapropriar um terreno para fazer uma lagoa, fazer a lagoa de drenagem, e esse terreno, o coeficiente é 3. Esse terreno tem 10.000 metros quadrados, 1 hectare. 10.000 metros quadrados vezes 3 dá quanto? 30.000. Aí você diz 30.000, olha que coisa importante, é o receptor, a quantidade de metros quadrados que o bairro, como a unidade de planejamento não é o bairro, sim, o bairro pode receber. Porque eu fiz pelo coeficiente máximo. Agora, quanto vou indenizar o proprietário? O básico vezes os 10.000. 12.000 metros quadrados. O proprietário o proprietário não perde, né? Ele vai receber a indenização do básico e vai ter o potencial construtivo para ele trabalhar, para ele recuperar o que ele... Então, assim, ele não tem prejuízo. Então, assim, ninguém vai ficar chateado por desapropriação, que é o que normalmente acontece, né? As discussões são sempre desse... não tem dinheiro, fica aquela briga do valor do terreno, aí termina pagando em precatórios. Eu sei que, falando em precatório, alguns proprietários de áreas grandes simplesmente entraram judicialmente. A prefeitura poderia ter, na época, nas EPAs, por exemplo, que é importantíssimo para a cidade, a zona de proteção ambiental, podia ter indenizado com um potencial construtivo. A área não edificando de Ponta Negra, pegar uma área menor, podia ter identificado, ter sido ressarcido os proprietários com certificado de potencial. Por quê? Entrar na justiça, vão pegar indenizações milionárias e muitas vezes a prefeitura não vai ter esse dinheiro para pagar. Aí vai acontecer o quê? Sequestro de bens da prefeitura. Porque tem uns aí que já estão na fase terminal, fase final, tá certo? E a qualquer momento chega o juiz e sequestra. Aí a prefeitura entra numa situação crítica. Então, veja, é um instrumento que eu tenho que criar áreas de cedentes e áreas receptoras de
E tem vários locais, Gustavo, tem vários locais que a prefeitura ou já cessou o direito de construir. Eu vou voltar à Ponta Negra, que eu lembrei de uma coisa importante também sobre a transferência, ou tem um impedimento urbanístico, pegar um impedimento urbanístico de Ponta Negra. Plano diretor aprovado, 5 ou 6, acho que 5 prédios começaram a ser construídos em Ponta Negra. O Ministério Público embargou. Embargou por quê? Porque tinha um observador, tinham 3 observadores, mas tinha um observador ali em frente ao Rifoles, que tinha que olhar, não o Morro do Careca, o corpo do NAR, o cordão do NAR do Morro do Careca, ou seja, toda aquela visual estava sendo impedida. Olha, o plano diretor permitia a construção. Você veja como a questão da segurança jurídica é importante do plano. Esses proprietários, se o plano tivesse previsto observador nessa paisagem, isso é muito relativo. Eu mesmo tive vários processos na construção da ponte, porque dizia que tirava a visão do forte. Na época da prefeitura. A gente teve que fazer o controle por computação gráfica com um observador móvel ali na Getúlio Vargas, mostrando que em nenhum ponto a ponte tirava a visão do forte. Entendeu? Mas ali, por exemplo, imagina que eu fosse fazer o meu direito de construir, que era o básico, 1,2, eu tinha um terreno de 1.000, pegar o terreno de 1.000 para estar repetindo, era 1.200. Mas foi cesseado eu fazer metade. Foi impedido por essa visual de eu construir 600. Só pude construir 600. O município, Gustavo, me dá metade. Me dá o certificado de 600. Eu saio ressarcido e negocio com o mercado imobiliário fora da visual. Ou em qualquer outro local receptor, com essa correção de valor venal, para não ter ganho nem perda do valor que eu tenho na origem, que é Ponta Negra. Ou seja, um instrumento assim de uma importância ímpar. E eu fico estranhando como essa coisa não foi utilizada. Carlos Eduardo, que ainda fez essa criatividade, a gente trabalhei com ele na época, me reuni 6 vezes com a equipe, e foi um sucesso. Teve um deles, que um proprietário transferiu para dentro de Capim Macio. Olha, outra questão importantíssima. Capim Macio é o quê? Zona de adensamento básico. O que é zona de adensamento básico? Posso fazer 1,2 vezes a área do terreno. Então, na hora que você teve o cesseamento de construir, porque ele transformou numa lagoa, aquela área, como era 1,8, hoje é 1,2. Isso. 1,2. A base era 1,8, isso. Como a área era 32 mil metros quadrados, com 1,8 ficou mais de 60 mil metros quadrados de receptor. Imagina que eu tenho um prédio com 20 mil. E você tem um terreno, vai construir nele, 2 quadras de lá. Eu posso transferir para o seu terreno. A prefeitura disse, não pode, mas eu posso, porque eu simplesmente estou transferindo a população para o outro lado da rua. Exato. Não carrego esgoto, não carrego a drenagem, eu simplesmente tiro esse prédio daqui, que vai ser uma lagoa, e vai ser mais assim, contundente. Coloco do outro lado da rua. Não pode, porque aqui o coeficiente é baixo, você está agora botando o dobro, está indo para 2.400, mas aqui é 0. E a unidade de planejamento é o bairro. Entendeu? Quer dizer, são coisas simples, a matemática é pura e simples ali, é só. Pura e simples. Você não está acrescendo nada. Né? Essa é uma. Não, foram feitas algumas coisas. Carlos Eduardo Micala teve esse avanço. Mas depois, não porque o bairro, então não adota a unidade de planejamento, o bairro. Adota o lote. Tá certo? Eu tô brincando, isso é idiota. Mirela do Egito está dizendo aqui, o potencial construtivo deve ser maior para quem reusa a água e reduz o consumo de água da Caerne. Concordo que deveria ter algum benefício nesse sistema também, de quem trouxesse isso. Tirol Corretora daqui, Auridan Trindade também. Tirol tá dizendo muito bom, Aldinho. Rodrigo Bezerra, grande Rodrigo Bezerra, meu parceirão, Rodrigo Bezerra. Rodrigo Bezerra, Daura, grande abraço. Rodrigo está dizendo, Google, eu acredito no destravamento do Alecrim, podemos transformar pelo plano diretor, mas existem algumas leis ambientais que dificultam a vida do crescimento da cidade. Realmente, eu acho que tem muita lei que trava, Rodrigo. Eu acho que a gente precisa desburocratizar essas leis e precisa fazer com que a cidade cresça e cresça para o natalense, né? Que a gente consiga usar bem a cidade para todos, né? Porque, assim, não precisa ter só boa vontade, tem que fazer acontecer. Oi. Aqui tá ok. Eu normalmente, Aldo, eu tô tirando do meu Wi-Fi pra gente poder... Eu tô tirando do Wi-Fi sempre para fazer as lives, porque tem travado bastante. Se você tiver aí, quiser passar pro 4G e tal, fica melhor.
Mas assim, eu acredito muito, tive um bate-papo muito legal com a Sofia Mota, né? E assim, Sofia tem umas ideias bacanas e tudo isso, defende alguns conceitos legais de fachada ativa, de uma série de outros processos, né? Mas eu vejo... Importantíssimo. Né? Mas assim, voltando à Ponta Negra, tem alguns pontos que eu acho assim, incrivelmente negativos, né? Por exemplo, houve toda essa proibição daqueles 3 prédios lá próximo ao morro. E ali tinha um projeto extremamente interessante para a urbanização das escadarias para a praia, para tudo isso. Você vai lá, é impraticável. Você não consegue descer uma escadaria dali com lixo, com uma série de outras coisas. Eu passei recentemente na Francisco Gurgel. A Francisco Gurgel, em qualquer cidade do mundo, seria uma das ruas mais bonitas da cidade. Hoje, eu fiquei triste, de vontade de chorar do que eu vi na Francisco Gurgel. A Francisco Gurgel, para quem não sabe, é a última rua ou a primeira rua da Praia de Ponta Negra, que ela não tem trânsito na beira-mar. É a primeira rua daquele trecho ali que as casas chegam na praia. Ali tem a casa do Gessé Freire, tem ali uma série de casas ali. E o nosso plano diretor, né? E ali o nosso plano diretor não permite fazer multifamiliar, né? Ou você faz unifamiliar, uma casa só por terreno, ou flats, ou hotéis, né? Ou hotelaria. E aí, a gente tem uma área nobre que a gente poderia fazer um belo condomínio horizontal com casas triplex de alto padrão, projeto super bacana para que as pessoas morassem na beira-mar de Ponta Negra com uma vista belíssima, qualquer pessoa ia querer morar ali, mas não pode ser feito. Então assim, são absurdos. E tá lá as casas abandonadas, né? O pessoal usando droga. É o nosso ponto turístico. O cara tá num hotel super bacana e do lado tem uma ruína, né? As casas estão sendo abandonadas ali no trecho de Ponta Negra. A parte de cima, a área não edificante, perfeito, não edificante para quê? Para ficar o mato lá? Ou para fazer ali uma praça bacana? Luciano Barros fez um projeto outro dia, um grande avanço da calçada e colocando quadra de esporte, quiosque. Grande Luciano. Né? Embaixo estacionamento. Então assim, cara, vamos utilizar as áreas públicas de maneira a servir a população. E não virando lixo, né? Com construções irregulares. Você tocou em Ponta Negra e é uma área que o plano diretor, isso a Sofia fala bastante com conhecimento de causa, que é a operação urbana consorciada, né? A OUC está previsto no estatuto e Natal manchou essas operações urbanas. É importante o entendimento disso pelo mercado imobiliário, pelo sindicato da construção civil, pela própria prefeitura. Teve um problema em Natal seríssimo que colocou-se 2,5 de coeficiente na Ridinha sem ter infraestrutura. E achando que aquilo ali era o 2,5 seria outorga onerosa. A operação urbana consorciada, eu faço um projeto urbanístico. Na época da prefeitura, a gente fez um concurso nacional. Um concurso coordenado pelo IAB, com arquitetos de todo o Brasil, e eles fizeram uma proposta magnífica para a Ponta Negra. Não sei do que deu, tá certo? Mas nas operações urbanas, você tem um projeto urbanístico para a área, que tem a intervenção urbanística, social e ambiental. E você faz o projeto que tenha interesse no mercado imobiliário para comprar esses títulos que a gente chama de CEPAC, Certificado de Potencial Adicional de Construção. Você imagine uma área, pegar uma área, Ponta Negra mesmo, tá certo? Eu peguei lá Ponta Negra, a gente fez aquele projeto e ali tinha uma área de interesse social que a gente foi urbanizado, tipo, quem gostar de entrar em detalhe, veja a operação urbana Água Espraiada, por exemplo, o projeto dela de São Paulo. Como é o nome? Água Espraiada. Aquela Água ponte Otávio Frias, certo. aquela ponte Otávio Frias, que é cartão postal de São Paulo, estava José Serra e Kassab quebrando champanhe, tá certo? E quem investiu aquilo foi o privado. Não teve um gasto no poder público. Mas o importante é que você faz o adensamento e a infraestrutura é concebida para suportar esse adensamento. Olha a diferença da outorga onerosa. A outorga onerosa, eu tenho que ter a infraestrutura existente e ela está a adensar para otimizar a utilização dessa infraestrutura. Na operação urbana consorciada não é assim. Operação urbana consorciada, eu faço o projeto do meu perímetro, aí diz, mas qual área eu vou fazer o projeto? No caso de São Paulo, eu vou fazer propaganda do pessoal da GV, da Getúlio Vargas,
teve um economista chamado Sandrone, que é lá do Lincoln Institute, assessorou muito o Ministério. Ele fez análise do interesse do investidor imobiliário, aquelas de maior rentabilidade. Olha, isso aí pegou de maior rentabilidade. Aí simplesmente fez um projeto, tinha o básico, que era 1,2, tinha o local, que era 3, outro 4, aí simplesmente transformou esses adicionais num papel chamado CEPAC. Vou dar um número aqui qualquer, 1 milhão de CEPAC. Cada CEPAC correspondia a 1 metro quadrado, se fosse uma área mais valorizada, a 0,8, colocou na Bolsa de Valores. Tem uma instrução normativa de número 401, que ela é, vamos dizer, um título passivo de negociação da Bolsa. E teve gente que arrematou esses papéis, mesmo que não fosse para construir. Agora, olha a mancada da prefeitura. Colocou 10%. Tinha 1 milhão, colocou 100 mil. Por quê? Porque valorou o preço. Os caras, cara, a prefeitura não vai colocar mais, só colocou 10%. O valor de face era R$300, arrematado por 1.200. Qual é a filosofia do CEPAC? Quando você arrecada o dinheiro para construir a infraestrutura, olha a diferença, né? Eu não tenho infraestrutura, eu vou fazer a infraestrutura para suportar esse adensamento. E você faz de VLT, tem que ter muito cuidado, né? Porque Sim. Tem questões aí para evitar o próprio processo de especulação também, que tem população que é expulsa, tem que ter todo esse controle e tem o núcleo gestor da operação. Eu sei que eles arrecadam dinheiro para investir na infraestrutura. Essa infraestrutura tem VLT, tem água, tem esgoto, tem drenagem, tem urbanização e tem a própria situação também do urbanístico. Ela não fica vinculada ao plano diretor. Tá certo? Então, as manchas de operação urbana, eu pergunto aqui, qual foi a operação urbana consorciada feita em Natal? Nenhuma. A Operação Ribeira? Nenhuma. E não trabalhou com o CEPAC. Entendeu? Quer dizer, e essa questão eu deixo que pode ser um entrave para o mercado, é um entrave para o crescimento da cidade, é um entrave de você fazer habitação de interesse social. Tem que não, isso aí vai expulsar a população. Lá, Água Espraiada tem investimento na habitação de interesse social de 32 milhões. Entendeu? Não sei qual foi o valor total dela, eu não lembro aqui, entendeu? A gente vê aqui, tem algumas pessoas comentando aqui, assim, por exemplo, o Tirol Corretor aqui está dizendo assim, poxa, está abandonado o centro, a gente não tem uma área de contemplação para o Rio Potengi, infelizmente não tem, né? Eu vejo hoje ali o terminal de passageiros na Ribeira. Cara, eu sou um operador de cafeteria também, né? E aí eu imagino ali um café naquela estação, de frente para o rio, final de tarde, vou lá com meus amigos, chamo o Aldo lá, vamos conversar sobre Natal, chamo o Rodrigão, Milton Simão, vamos aqui sentar e contemplar o pôr do sol do Potengi, tomando um cafezinho, comendo alguma coisa, um lugar aprazível para a cidade, né? Pego lá a Gênia Tinoco, que está ali do lado na Rua Chile, vamos aqui, Gênia. A gente não tem para onde ir, não tem o que fazer com a contemplação do nosso rio, está abandonado. O lugar que tinha ali para você ir na Pedra do Rosário, para você ver ali, hoje tem um risco de ser assaltado, de um problema, mas não tem um lugar que você seja acolhido para isso. Aí eu trago para Ponta Negra de novo. Estão fazendo aqui na Avenida Praia de Ponta Negra, bares, uma rua fantástica, que é uma rua onde as pessoas andam. A prefeitura ampliou as calçadas, criou uma área de estacionamento, fez um negócio horrível, tirou um talude, botou tipo uma arquibancada de estádio de futebol, um concreto horrível, com uma ciclovia de paralelo, nunca vi isso na minha vida, fazer nos dias de hoje uma ciclovia de paralelo. E aí os bares tomaram conta dessas grandes calçadões. Não vejo problema de um bar colocar 2, 3 cadeiras com um umbrelone, com não sei o quê, para deixar atrativa aquela calçada, mas eles tomaram conta como área de venda deles, eles duplicaram a área de bar deles. E assim, as pessoas estão tendo que andar na rua, tá um caos. Ainda a obra ainda não está pronta, tudo isso, mas não existe fiscalização da prefeitura e daqui a pouco vai ser difícil controlar isso, né? Porque virou hábito, os bares estão tomando conta desses espaços. E aquele espaço ali, pelo que eu entendo, você amplia um calçadão para você dar mais conforto para os turistas, para que as pessoas de Natal consigam passear, né? Consigam passear com suas famílias, suas crianças. Então, assim, poxa, precisa de um bom senso também do lado empresarial que eu acredito não está tendo ali. E aí, Milton está falando de praças. A gente tem hoje a Praça do Disco Voador aqui em Ponta Negra, que é um lugar fantástico. Meu filho vai para lá brincar. A gente vê a infância acontecendo novamente.
Parabéns, Claudio Porpini aí, que voltou a mexer com essa parte aí, tem dado um gás bacana, a gente tem visto muita movimentação nas praças, e eu recebi a notícia recentemente que essa área onde você fala atrás do Extra vai definitivamente virar um parque, né? Espero que seja contemplado realmente ali, porque ali as pessoas gostam de ir para as praças, isso é importante. Milton Simão lembrou bem aqui, ó, vamos lembrar e botar as praças, e Milton está colocando aqui, Ribeira tem tudo, asfalto, internet, hoje é difícil, o pai de Alda atravessou o Rio Potengi de lancha várias vezes, e lembro que você fez um trabalho muito grande ali, que eu estava no Salesiano. Foi, a Rua Chile. E ali tinha, foi um trabalho de arqueologia, alagava, né, e você fizeram um trabalho de arqueologia. Eu lembro, eu estava na frente da Ecocil, eu estava no Salesiano, papai trabalhava na Ecocil, eu estava indo para lá, chegando na Ecocil, a máquina estava ali, estavam encontrando hoje um canhão que está lá na frente. Né? Encontraram um canhão ali, na hora que eu estava chegando ali, eu achei aquilo fantástico, marcado aqui para mim. Estava guardado lá, estava guardado na Sengub, eu não sei onde é que se encontra. Mas eu estava lá no dia da descoberta desse canhão aí. Pois é, ali foi restaurada as fachadas, era a fachada da Rua Chile, com recurso do Ministério da Cultura, e ali foram vários bares que chegaram a funcionar, inclusive o Bar das Bandeiras, que fica ali no Largo da Rua Chile. É interessante essa questão que eu lembrei você falando aí, de outro instrumento chamado PEUC, Parcelamento, Edificação e Utilização Compulsória. É a função social da propriedade. Tem terrenos vazios que não cumprem função social. E simplesmente a prefeitura pode muito bem pegar esses terrenos. O proprietário não tem recurso, imagina que eu tenho um terreno lá no centro, na Ribeira, vazio, aí eu chego para o poder público e disse, olha, ele não cumpre função social, eu posso fazer uma parceria utilizando, olha, outra ferramenta do Estatuto da Cidade, consórcio imobiliário. O que é o consórcio imobiliário? Uma PPP. Eu tenho meu terreno, eu proprietário, a prefeitura o parcelamento, você vai dizer, parcele, imagina uma gleba, tu com um quarteirão todo, parcele, edifique, tá certo? Se você não parcelar no edificar, tem o IPTU progressivo no tempo. Perfeito. Não consigo. Mas então cedo o terreno, que eu faço uma parceria, construo aqui um prédio, e lhe paga o valor do terreno antes da construção do prédio. Imagina que valia 100 mil, ele vai construir apartamento, eu vou receber um apartamento, ou 100 mil reais, ou seja, fui ressarcido, perdi alguma coisa? Não, e a prefeitura fez um prédio no mercado, entendeu? Ou seja, a terra passou a cumprir função social. Então, quando você vê um instrumento, muito olha assim, vai começar a ter IPTU progressivo, parcelar, obrigar a parcelar, obrigar a edificar, mas usa a ferramenta que está disponível. Por que não usa? Por qual é o receio que tem? O mercado imobiliário bombou em São Paulo com habitação de interesse social, muitas construções, e essa parceria simplesmente eu cedo. Imagina que eu tenho uma área toda, uma gleba toda, e eu cedo, a prefeitura faz casa, habitação popular, por exemplo, e me paga em casa. Entendeu? Eu fui ressarcido com 10 casas, 15 casas, sei lá, fez lá 200 e tantas casas, com 15 casas eu recebi o valor equivalente ao meu terreno. Estou com as casas, estou ressarcido, não gastei nada, meu terreno passou a cumprir função social. Então são esses instrumentos, sabe, Gustavo, que eu acho que ele precisa discutir mais no plano, a potencialidade que eles têm. Eu falei um aqui, daquelas coisas lá do Instagram, né? A assessoria permanente. Eu falei aqui também outro, que é altamente assim, interessante a discussão dele, que é o direito de superfície. O direito de superfície que está no Código Civil, artigo 369, 370, 371, 372, no Código Civil novo, está no Estatuto da Cidade, artigo 21 a 24, e simplesmente eu nunca vi usar. Eu uma vez fiz uma consulta sem lucro. Aldo, só um minutinho, Aldo. O teu som ficou assim meio estridente, o seu áudio ficou meio estridente. Agora melhorou, não? Melhorou? Perfeito. Era aqui o fone. O Bud. Faz propaganda aqui, o Bud. Tá certo? Então, veja só, me procuraram uma área ali que fica na Miguel Seabra Fagundes, esquina com a Saint-Exupéry, tá certo? Onde tinha um posto Bonzão em frente para a BR, eram 2 glebas, 2 hectares de um canto, 1 hectare do outro. Ele disse, eu quero fazer um shopping. Apresentei a área. Eu não tenho, eu preciso dessa área do outro lado da rua. Eu digo, direito de superfície. Aí fiz a consulta. Até hoje não tive resposta. Qual era a filosofia? Eu contei isso. Você imagine o Midway. O que é o Midway?
um shopping que você tem lojas e estacionamento. Só que agora imagine essas lojas de estacionamento separadas. Eu interligo o estacionamento por baixo, com o estacionamento embaixo todo, o subsolo, não interfere na rua. E em cima eu faço a interligação usando o espaço aéreo. O direito de superfície é plantar ou construir. Eu estou construindo. E eu posso construir no subsolo. Não, o subsolo pertence ao município. Pertence ao município. O espaço aéreo também. Então vai ter a contraprestação. Eu vou pagar, ele chama do direito romano, chama de solarium, ou cânon superficiário. Eu vou pagar aquela prestação. Tu está usando o subsolo, pertence ao município. Agora imagine no condomínio seu, eu tenho a necessidade projetista de uma adutora, de passar a adutora por baixo do seu condomínio, na rua principal. Eu faço com o condomínio, vou pagar o direito de superfície, por estar usando o subsolo. E por aí vai. Quer dizer, essa potencialidade é outra ferramenta que a gente vê assim, que por que isso nunca foi colocado em prática? Ou seja, talvez com receio, né, porque tem essa muito acompanhamento do Ministério Público e tal, o pessoal fica com receio de dar uma autorização disso, mas está na lei, está amparado legalmente. Eu lembro de um projeto no Natal Shopping, com aquela área da esquina, em frente ao Carrefour, que tem ali, eu acho que uma lagoa de captação de águas pluviais, né? É. E aquele terreno, se não me engano, é da Agra. Barreto. Não, era até um Barreto. Mas aí depois a Agra, uma construtora de São Paulo, comprou aquele terreno e fez queria fazer uma parceria com o Natal Shopping, ali construir um edifício comercial e fazer a interligação com o Natal Shopping aérea. E não foi autorizada. Era direito de superfície. Né? É um negócio... Os ministérios lá em Brasília não são interligados com os anexos? Passando por cima da via. É direito de superfície. Milton Simão tá perguntando, lembra da Ribeira Viva? Ele disse que entregou o projeto e disseram que era muito trabalhoso para implantar, não sei o quê, porque Milton tem um desejo de ver a Ribeira ainda, como eu tive a oportunidade de ver, né? Com lojas funcionando, estudava ali, né? Então, assim, eu sou um apaixonado pela Ribeira, eu acho um bairro que tem toda a infraestrutura. Como a Ribeira, como o Alecrim, que bem lembrou o Rodrigo aqui, Natal perdeu a grande oportunidade de manter o seu trabalhador morando na cidade de Natal. Né? Natal fez com que essa população migrasse para as cidades do interior, da grande Natal. Por um lado, desenvolveram essas cidades, mas isso criou outros problemas, né? Criaram-se outros problemas para esse trabalhador, para essa massa que trabalha em Natal, que todo dia pega um ônibus, passa 40, 50 minutos num transporte, e a gente cria congestionamentos, cria uma série de situações onde a gente tem bairros com toda a infraestrutura e que a gente não pode utilizar, como o Alecrim, né, como a Ribeira. A gente tem uma série de dificuldades de implementar moradias populares ou de interesse social, mas são bairros que têm toda a condição de fazer, né, de fazer acontecer, porque assim, poxa, você mora perto do trabalho, você gasta menos tempo com transporte, a cidade gasta menos com essa manutenção das vias públicas e tudo isso, mas preferiram assim, não, vamos morar longe daqui, saiam daqui do meu centro urbano. Isso é muito ruim para a cidade. Eu acho que o centro da cidade hoje é um lugar fantástico para moradia, né? Se transformasse ali uma série de prédios em moradias populares que... Toda a infraestrutura é subutilizada. A Ribeira, o centro. Gustavo, outra questão metropolitana. Desculpa aqui, desculpa. Só o meu pequeno aqui chegou aqui, puxando aqui, chegou a tremer aqui, balançando aqui. Desculpa. Não, tranquilo. Existe a ferrovia, né? E um trabalho da CBTU ampliando essa ferrovia. Na época da Copa, no Parque Copa, a gente fez um projeto do VLT. Esse VLT saía do porto, cortava a ponte, era uma trincheira ali na Tomás Landim, e depois a gente interligava uma alça com o aeroporto, até o aeroporto. Hoje você tem um projeto de ampliação da CBTU que já atrás de Extremóis, já está feito, agora bem foi lançado pelo MDR, uma integração com o Nível Floresta. E você tem em Macaíba construção de parque tecnológico, neurociência, zona de processamento e exportação, o CIA, Centro Industrial Avançado, que já justifica um arco, tá certo? Um braço desse VLT, interligando, VLT mais na frente, mas seria
a ferrovia. Então, essas áreas, na minha visão, de integração via consórcio, o limite do plano diretor é o território do Natal, mas pode se consorciar com os Tremóis, com Macaíba, com São Gonçalo, com Parnamirim e fazer essa integração metropolitana com mobilidade, com transporte de massa. Você falou muito bem em ônibus, mas você imagine VLT, a cada 15 minutos um vagão. Nosso Rio Potengi é navegável. Né? O Rio, a gente chegou a fazer a interligação na época, lembra da balsa? A história da balsa, eu lembrei de um assunto interessante. Antes da balsa tinha o barco, Albacora. A gente fez um PES, um planejamento estratégico situacional, que tinha barco, balsa, ponte. A gente colocou o barco. Uma vez eu peguei o barco, o cara entrou com a bicicleta. Eu fiquei aqui até lá. Né? Aí eu subi, era o primeiro andar, ele subiu. Eu disse, esse cara vai me empurrar aqui dentro do rio. Eu desci, ele desceu. Aí eu subi de novo, ele subiu. Perfeito, quero falar com você. Eu disse, pois não, meu amigo. Eu queria agradecer. Eu disse, agradecer por quê? Porque a minha vida melhorou. Você estava falando aí 50 minutos. Ele disse, eu trabalho ali, parece aí na região, acho que é em Ciro Cavalcante, na Ribeira. Tá? E hoje eu gastava 1h e 42 minutos para sair da minha casa, era Parque das Dunas 1, tem até o 7 lá, vi pelo ônibus, passando a ponte de Igapó, não tinha ponte nova, né? Então eu chegava lá cansado, esgotado, chegava em casa esgotado, eu não estava convivendo com minha família, eu não estava convivendo com meus filhos. E hoje eu estou chegando mais cedo em casa, saio mais tarde com a bicicleta, pego o parque e vai. Aí depois a balsa e depois a ponte. A questão do VLT melhora em muito, porque você tem um levantamento aí de pesquisa de que pessoas, principalmente mulheres, que trabalham fora de casa, deixam os filhos que não têm creche em muitos locais não têm creche, até fora de Natal, e muita gente em depressão e outros cometem suicídio. Você chega cansada no trabalho, esgotado. Então você imagina isso, na hora que você coloca um VLT, subsidiando a tarifa, porque a tarifa também pode ser cara, né? Chegando rapidamente, chegando com conforto na sua casa para trabalhar na sua casa, tá certo? Que às vezes muito dela empregada doméstica, tá certo? E chegando cedo em casa, convivendo com o filho, é outra qualidade de vida. Quando você, cidade é para todos, na hora que você permite. Sem dúvida. Isso, tá? E nesse arco metropolitano, tá certo? Abraçando o aeroporto, a gente tem terminais de integração. Tenho que estimular o adensamento desses terminais, fazer com que haja grandes construções, com possibilidade da pessoa ir a pé para o terminal, ou ir até de bicicleta, como esse rapaz pegou a bicicleta entrando no carro. Então, esses terminais, no meu entendimento, deveria ter coeficientes maiores sem outorga, zero de outorga, tá certo? Para estimular o adensamento próximo ao terminal. Isso fazer um grande cinturão em torno de Natal, interligando Parnamirim. Nós estamos aqui com o Viné, uma grande figura lá de Santa Catarina. Figuraça, ela tem uma empresa muito bacana, e ela tem lá o test drive do imóvel, um produto fantástico. O Viné tá aqui, tá dizendo boa análise. Cara, ela é uma pessoa do bem, né? Que bacana. Tá dizendo aqui que ouviu explicações que faz todo sentido, como essa aqui. Então, Viné, um grande beijo para você, tava com saudade de você. É uma figura do mercado imobiliário, uma grande empresária, uma pessoa do bem, do bem. Sempre a gente troca as boas ideias, boas ideias. Grande Luciano Barros. Eita, tá aqui grande presente Luciano também. Aniversariou há uma semana, viu? Meus parabéns a ele aí, ao vivo e a cores. Luciano Barros é uma figuraça. Grande gente do bem, gente do bem, gente do bem. E assim, Aldo, eu fico impressionado porque assim, Natal tem todo o potencial. Eu sempre digo, vem investir em Natal porque assim, Natal tem tudo para você desenvolver sua empresa, né? Lógico, a gente tem várias dificuldades, uma cidade que tem suas dificuldades, mas assim, eu olho para Natal, olho para João Pessoa, olho para Recife, né? E vejo como a gente demora a tomar as iniciativas de maneira correta para incentivar o desenvolvimento da cidade. Por exemplo, Recife hoje você tem uma via Beira-Mangue, né? Que faz uma ligação num trecho de Boa Viagem, você criou um novo acesso para Boa Viagem, que isso, para mim, foi um ponto muito importante para a cidade, ali para o desenvolvimento da cidade, né? Porque melhorou muito. E assim, quando eu paro e olho, eu digo assim, Natal conseguiria aprovar uma via daquela? Não, infelizmente não. Quando eu olho para o Shopping Rio Mar, que é um gerador de emprego, né, um gerador de riqueza para a cidade, que eu acho que isso é fundamental, é a função das empresas, é gerar riqueza, aquele empreendimento seria aprovado numa cidade como Natal?
Infelizmente, não. O que falta na nossa classe política para entender que, assim, o proibir hoje é algo que não cabe mais? Eu acho que você exigir que seja feito dentro da melhor qualidade possível que a gente tem hoje, todas as tecnologias para você não contribuir de maneira errada para a destruição do meio ambiente, ou seja lá que seja negativo para a cidade. Você tem todas as maneiras de tecnologia de fazer um bom produto, melhor do que proibir e deixar ali a rua do motor do jeito que está até hoje, a escadaria de Ponta Negra do jeito que está até hoje, com lixo, com as pessoas não tendo acesso, né? Você tem ali o último trecho dali de Ponta Negra, que você vai lá, eu vou com o papai lá na praia, porque é um lugar mais fácil para descer a praia com ele, né, que já não tem tanta mobilidade para descer naquelas escadarias horríveis que tem hoje em Ponta Negra, e a gente não consegue ficar no carro ali, parar o carro, porque o cheiro de urina, né, é insuportável. Então, assim, o que é que falta para a gente poder entender que a gente precisa tratar melhor Natal, precisa dar o respeito a essa cidade como ela merece? Olha, Gustavo, aproveitar que o Luciano entrou aí, eu toquei nisso no início, o projeto com os arquitetos, não é um engenheiro, com todo carinho aos engenheiros, né? É você fazer o projeto da área. Por quê? Porque é uma unidade única, você tem volumetrias, prédios, e precisa ver, isso é mecânica dos fluidos, né? Precisa ver onde foi o vento, tem túnel na Universidade, túnel dos ventos, você faz todo esse estudo de ventilação, de iluminação. Então eu acho que eu tocaria de novo isso aí, em várias áreas de Natal. Você tocou Ponta Negra, pode ser a Ribeira, pode ser o centro, pode ser a Zona Norte, aquela área que tem visão para o Rio. Projetos nacionais coordenados pelos arquitetos, entendeu? E depois uma comissão escolher o melhor. E se quiser ainda submeter a população de Natal os 3 melhores, como a gente deixou na Capitania das Artes, lá de Ponta Negra. Entendeu? Então eu acho isso importante porque é a nossa mente, né, que foram estudaram para isso. E eu tenho uma mente brilhante aí que está ouvindo a gente, que é o Luciano Borges, eles têm muito mais expertise do que a gente. E esse concurso nacional, para mim, teria opções 1000 para Natal. Tá? Porque a gente estava trabalhando com quem sabe. E a política urbana, ela tem que ter suas restrições, seus limites, e estaria obedecendo. Sim, lógico. É por isso que quando eu falo na operação urbana consorciada, que não está restrito aos itens do plano. Ele tem a liberdade. Mas você não vai fazer, às vezes, uma situação que você tem problema de iluminação, de ventilação, problemas. O arquiteto não faz isso. O engenheiro sanitarista, tá certo? Nem digo tanto, nem vou me meter a fazer isso, tá certo? Mas é importante. Eu tenho, por exemplo, agora, aproveitando que o Luciano está aí, a questão do desenho urbano, aí a gente pode sentar e discutir junto. Do traçado da rua, tem a Austrália, que eles chamam WSUD, projeto urbano sensível à água. Porque você tem o traçado urbano que praticamente dificulta o caminho da água. Então o desenho urbano é fazer aquelas ruas verticais, com a água escoando. Ele faz com que o caminho da água seja grande, porque vai evaporar, vai diminuir, vai ter problema de menor velocidade, menor erosão, um monte de coisa. Então essa contribuição a gente pode dar. Tá certo? No desenho do loteamento, da cidade, do projeto. Levando em conta a água com carinho, trata ela com carinho, tá? Faz com que ela segura ela num barril de água de chuva na sua casa, no jardim de água de chuva, numa trincheira filtrante, numa retenção de uma lagoa, diminui o impacto dela na destruição, na inundação, na paralisação da cidade. Essa é a grande questão. Então eu acho que é a convocação nacional. E isso pode ser pilotado, eu tenho certeza que o prefeito seria sensível a isso. Tá certo? O arquiteto lá, vamos fazer um projeto, um concurso nacional para a áurea. Se é Ponta Negra a primeira coisa, seria Ponta Negra. Essa é a minha visão, sabe? Bacana, bacana. Pessoal, eu fico muito feliz aqui, tá vendo só essa galera boa aqui, ó. E aí, ó, Milton Simão tá dizendo, me emociono com as ideias. E assim, Aldo, você hoje vendo a nossa cidade é uma cidade que como polo mestre o turismo, né? O nosso o funcionalismo público mantém muito o natalense, né? Mas o turismo ele assim, o maior gerador de riqueza da nossa cidade.
O nosso varejo ainda, eu considero um varejo muito, muito novo. Se a gente comparar com o mercado de Pernambuco, do Ceará, o nosso varejo é um varejo muito novo. E a construção civil é talvez a terceira maior fonte de geração de riqueza da nossa cidade. Ou talvez esteja aí próximo a primeiro lugar em relação aos demais, que o turismo vem sofrendo muito nos últimos anos, né? E assim, essa dificuldade, essa burocracia para se aprovar as coisas, como é que você analisa isso? Você que já foi lá de dentro da prefeitura, né? Porque assim, a gente tem uma visão fora, dentro tem outro, né? Cada um sabe onde é que o sapato aperta. Assim, como é que você enxerga isso, essa dificuldade? Né? A prefeitura está criando mecanismos de agilizar esses processos de aprovação, mas existe um receio muito grande do técnico de botar o nome dele na aprovação de um projeto, por causa das ações do Ministério Público. Eles ficam com receio, tem muita gente com receio. Então, na hora que tiver um arcabouço jurídico que dê segurança a isso, esse caso de Ponta Negra é um mau exemplo dele. O plano diretor permitia. Os empresários construíram, tiveram, muitos deles acho que até falir, tá certo? Porque não puderam continuar a construção porque estava tirando a visão do corpo do norte. Então, eu acho que a segurança jurídica e o plano diretor é uma etapa importante disso. E volto a dizer, tem que fazer com a população, tem que fazer integrado com a cidade. O plano diretor é uma construção coletiva e é de todos, tá certo? Você tem problema lá foi colocada aqui a questão do Alecrim, continua, na nossa época a gente fez um diagnóstico do Alecrim, vilas, muitas vilas. Você entrava num corredorzinho daquele de um quarteirão, estava vila, com um banheiro único. Ou situação sanitária altamente precária. Mas morando pessoas em casinhas geminadas, o cara construía as casinhas, os quartinhos alugavam. Tá certo? Então era uma predominância de vila. Então o plano diretor ele teve uma riqueza grande no papel da Semburg, né, com o Tiago, acho que elogiar altamente sensível, só nisso, chega lá altamente aberto. Então é uma oportunidade de aproveitar esse diagnóstico que a cidade tem e fazer ele em prol do desenvolvimento da cidade, mas olhando a cidade como um todo. Eu não posso jamais construir aqui e permitir que a valorização dessa área aqui expulse, por exemplo, a população pobre que vai morar lá do outro lado do rio, gastando 2 horas para se deslocar para cá. Eu tenho que fazer aquela ocupação dentro da operação urbana que faça prédios ou casas, que recupere, que regularize, que titule, porque tem a questão hoje, programa falando da regularização fundiária, que é a Lei 13465, que você dá o título, tem muitos moradores. Hoje, Natal, a Zona Norte, é um exemplo disso, ninguém tem matrícula. Verdade. Não tem matrícula, não tem o título, mas aí você dá o título. Na hora que dá o título, a casa valoriza. Aí vem a pergunta, o que fazer com pós-titulação? O que fazer com a pessoa depois que receber o seu imóvel matriculado no RCI, no Registro de Cartório de Imóveis? Valorizou o terreno? Ele vai vender e vai para fora. Então você tem que ter espaço na cidade que a sua empregada, o trabalhador do seu escritório, o faxineiro lá da universidade, eles morem próximo onde trabalha, porque o esgotamento físico é terrível para a cidade. Tanto para ele, como para a gente que precisa da simbiose com eles. Então eu vejo, essa questão me preocupou muito, esse exemplo que eu dei do barquinho atravessando o rio, foi o maior deles. Eu estou chegando mais cedo em casa, um barco que demorava horrores. A vida dele melhorou. Imagine o contingente de pessoas que são hoje massacradas nessa cidade. Então é importante pegar esses espaços, fazer a operação urbana, integrar, não cobrar outorga onerosa de área de terminais de integração, ônibus, trem, lá, tá? Fazer o VLT, fazer a circulação mais rápida para reduzir esse tempo de viagem. A Zona Norte, 40% trabalha lá. Então, por ter atividade econômica nesses núcleos, desenvolver atividade econômica, porque a população não tem que deslocar. Também não é só imaginar, não vem para cá, não, porque você não cria núcleos econômicos nesses locais, para ela ficar lá. 40%, vou repetir, não carrega mais a Ponte Igapó, nem a ponte lá, Forte Ridinha, porque então ficam trabalhando lá, e você trabalhar perto de casa, eu dou aula aqui na Uni, eu gasto 3 minutos, na academia 3 minutos, tá certo? Quer dizer, tudo perto. Agora com o home office, nem sair de casa, a gente sai. Né? Mas é tudo muito. Essa questão do casa, trabalho, casa, seja para quem for, tem que ser tempo de viagem curto. Ciclovias é uma grande alternativa
para a cidade. Ciclovia, não só como lazer, como meio de locomoção também. As ciclovias para os terminais é importantíssimo. Você dificultar a construção de garagens nesses prédios dos terminais, porque para a pessoa ir de bicicleta, ir a pé, entendeu? Por quê? Porque o carro é terrível para a cidade. O carro é coisa do passado. O carro carrega o viário, o carro é poluente, como o ônibus também, mas é um transporte de massa. Só que o ônibus leva mais massa, né? Leva mais, mas não vamos comparar com o trem. Sim, sem dúvida. Tá certo? Então, essa é a linha. Quer dizer, a cidade cresce e ela cresce. Se você não tem essas medidas de desafogar o trânsito, de fazer com que haja mais qualidade de vida, sufoca. Entendeu? Aqui, ó, o Gilson está dizendo que aprendeu muito numa entrevista que fez com... O Gilson está dizendo aqui que aprendeu muito numa entrevista que fez com você, certo? Escutou? Quem? Gilson. Quem? Gilson. Sim. Isso. Aprendeu muito. Grande Flávio Bolo, Flávio Góes, arquiteto. Grande abraço. Dia 2 eu vou estar batendo um papo aqui com o Flávio, próxima terça-feira. Mirela está dizendo, Mirela do Egito está dizendo aqui, chama o Ministério Público para assistir esse papo. A Aeronildo está falando aqui. Grande Carlos da Remax, grande figura, grande abraço, meu amigo. Fernando Jales também aqui. Tem algumas pessoas que entraram, eu não vi. Julian, acho que é Julian Leite. Gente boa pra caramba. Amigo Aldo, mais de 1 hora aqui batendo papo. Nosso papo assim é super bacana. Eu sei que você tem muito assunto, sei que você tem muita coisa ainda para falar com a gente, mas assim, o que é que falta? O que é que faltou aqui? O que você não pode sair daqui sem falar aqui pra gente, Aldo? Olhar a cidade como parte da sua vida. Amar a cidade como se fosse parte da sua existência. Porque a gente é passageiro aqui. É deixar para os seus filhos uma cidade agradável, uma cidade para se viver. E isso só se consegue através das ações de todos. É o mercado imobiliário, é o trabalhador, é o engenheiro, é o arquiteto, é a cidade sendo construída para todos. Essa a grande questão. E não é só a questão do saneamento, a questão dos instrumentos, para a gente falar em consórcio imobiliário, operação urbana, direito de superfície. Instrumentos cheios, não precisa mais de lei. A gente não precisa mais de legislação. Tem ferramenta de... Como usar isso? Usando os cérebros que tem nessa cidade. Quem vive o problema, quem sente o problema, tem que participar da solução dele. Vai fazer uma solução para o Alecrim, tem que chamar as pessoas do Alecrim, os comerciantes, os empresários, os moradores, senão não sai a solução que eles querem para eles que habitam, eles que vivem, eles que sentem o problema. Então essa é a mensagem que eu digo. Quem vive e sente o problema tem que participar da sua solução. Bacana. Aldo, eu fico muito feliz, tá? Agradeço muito a oportunidade de bater esse papo contigo aqui. Conversar contigo, né? Muito importante mesmo pra gente aqui tá contigo. Obrigado mesmo. Espero que você tenha curtido aqui. Muito bom, muito bom. Oportunidade que a gente tem aqui de relembrar aí as coisas do passado e ver o futuro, né, com mais otimismo. Muito bacana, bacana. Muito obrigado, meu amigo. Obrigado a todos aí. Um abraço. Valeu. Tchau, tchau. Valeu.